Essa é uma das cachoeiras mais famosas do interior do Ceará. Veja como ela fica na época mais seca do ano, onde a água do rio praticamente desaparece. Então bora lá na cachoeira, que é apenas 3 quilômetros dessa zona urbanizada até chegar lá. Então bora lá na cachoeira de Missão Velha, uma das cachoeiras mais famosas aqui da região do Cariri cearense. E na época mais seca do ano, pessoal, chegando aqui na cachoeira de Missão Velha, fica completamente parada as águas, né? Essa queda d'água tem cerca de 12 metros de altura, pessoal. É um atrativo turístico aqui da região. As águas que é banhada pelo Rio Salgado, esse rio que vem de longe, pessoal. E aqui fica desse jeito na época mais seca do ano. E nessa área da cachoeira é vegetação típica da Caatinga, com muitos cactos, muita rocha. E quando chega nessa época mais quente do ano, fica aquele cenário todo acinzentado. E aqui na cachoeira tem uma escadinha que você pode descer e conferir as piscinas naturais que tem aqui também na época de cheia, pessoal. Agora tá seco, né? Mas vamos descer e mostrar pra vocês como é que tá o cenário aqui também. Cenário completamente mudado, pessoal, em época de inverno. Olha só, tem mais pedras, né? Pouca água. Bora descer mais baixo, conferir como é que tá também nessa época mais seca do ano. E aqui debaixo da ponte, pessoal, onde se encontra ainda um restinho de água que fica nessa época mais seca do ano, né? E muita gente costuma pescar, pessoal, nessa área aqui, principalmente na época chuvosa, né? Mas nesse cenário aqui seco, muitas rochas descobertas, né? Um cenário completamente diferente. Então tá assim na cachoeira de Missão Velha nessa época do ano. E aqui é o Rio Salgado, pessoal, que nessa época de seca ele se limita aqui. Mas quando chega a chuva, o rio sobe o seu nível e vem em direção aqui para a famosa queda d'água, pessoal. Não dá atravessar aqui a portinha famosa, né? E tem água na queda d'água de 12 metros de altura. Então o cenário é esse, na época mais seca do ano. Estou aqui em uma área que só é acessível na época de seca, pessoal, que revela essa incrível paisagem, né? Na época de chuva aqui fica repleto de água, pessoal. Então é impossível estar nesse cenário aqui onde eu estou na época de chuva, né? Então na seca você pode ter o privilégio de ver um detalhe, né? Um pouco da estrutura aqui da cachoeira. Então o cenário é bonito, pessoal. Das rochas também, até na seca. E aqui na área da cachoeira oferece até uma trilha, que é uma trilha de mais ou menos 2 quilômetros de percurso que leva em direção a uma famosa casinha de pedra. E nessa região existem relatos até de passagem de Lampião e seu bando nessa área. E o interessante é que aqui tem até registro de equinofósseis, que são evidências da existência de micro-organismos preservados em rochas. Então fica assim uma das cachoeiras mais famosas do interior do Ceará, na época mais seca do ano.